fiz a análise da aposentadoria do cliente e eu identifiquei que ele teria direito à aposentadoria no pedágio de 100%. Completou os requisitos após a reforma e em 16 de março de 2021 ele teria direito à aposentadoria após a reforma e a RMI dele seria aproximadamente no valor de R$ 4.311, tá? Um DER em 16 de março de 2019 era o benefício com maior valor de RMI. Se a gente for olhar aqui embaixo, a gente vai ver que o adicional de 50% para ele não ia ser tão benéfico. Ia ser na mesma data, 16 de março de 2021, mas o valor da RMI seria muito menor, né? 3.693, aqui seria 4.311,04. E aí fui lá, né, dei entrada no pedido de aposentadoria dele. E o meu tempo de contribuição, eu encontrei 37 anos, 1 mês e 20 dias até 31 de janeiro de 2021, que foi o último período que ele fez contribuição. Ele ficou empregado até 31 de janeiro de 2021, né? A gente já tinha encontrado 37 anos para ele. Falei, olha, não precisa mais contribuir, só esperar até 16 de março para dar entrada na aposentadoria. Você vai ter direito ao pedágio de 100%, tá bom? Tá bom. E aí fui lá, fiquei esperando, né, 16 de março. Em setembro, o INSS concluiu o pedido de aposentadoria. E o que ele achou? A regra de transição do pedágio de 50%. Com uma RMI de R$ 3.511,31. Lembrando que, na minha simulação, ele tinha direito ao pedágio de 50%, mas também tinha direito ao pedágio de 100%. Tá? E o pedágio de 100% seria mais benéfico para ele, mais vantajoso. Tá? A DER é a mesma, 16 de março de 2021. O INSS concedeu o benefício em 10 de setembro de 2021, quase 6 meses depois, com o pedágio de 50%. E aí fui eu tentar entender por que deu pedágio de 50% e não deu o pedágio de 100%. E aí, o INSS encontrou para ele 35 anos, 5 meses e 26 dias de tempo de contribuição. Falei, opa, tem alguma coisa errada, porque como que eu acho 37 e o INSS achou só 35? E aí eu comecei a comparar, né, o tempo de contribuição que eu tinha utilizado e o tempo de contribuição que o INSS tinha encontrado. E como que eu faço isso? Quando você pega a cópia do processo administrativo, você consegue entender ali como se deu a concessão do benefício previdenciário. Em regra, se você pegar a contagem de tempo que o servidor coloca dentro do processo administrativo, você consegue vislumbrar ali como que se deu aquela concessão, quais períodos foram computados naquele benefício. E aí, quando acontece uma situação dessas, né, eu fiz um cálculo, encontrei um tempo de contribuição, fui lá, pedi aposentadoria nos mesmos parâmetros, o INSS vai, encontra um tempo de contribuição menor, né, e aí, o que eu fiz? Peguei a contagem de tempo de contribuição que fica dentro da cópia de processo administrativo, imprimi o meu cálculo, imprimi o CNIS do cliente. O CNIS dele não tinha muita coisa para arrumar, não tinha quase indicador nenhum. Tinha um indicador de extemporaneidade, mas não era do vínculo que o INSS não considerou. E aí o que eu vi? Que o INSS não considerou o primeiro vínculo de trabalho dele. Por isso que a RMI ela deu menor. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E aí, se vocês forem olhar aqui,
onde está esse não cadastrado, são períodos que estavam com anotação na carteira de trabalho, mas não tinham no CNIS. Então, esse não cadastrado foram os vínculos que eu tive que colocar manualmente. Mas tinha na carteira de trabalho. A carteira de trabalho estava lá bonitinha, sem rasura, toda plena, tá? Primeiro vínculo, 8 meses e 10 dias. E o segundo vínculo, 7 meses e 14 dias. E mesmo apresentando a carteira de trabalho, bonitinha, sem rasura, que a TNU fala que é prova plena, que o CRPS, né, o Conselho de Recursos da Previdência Social, também considera como prova plena, mesmo juntando a carteira de trabalho, fazendo uma mini petição pedindo para considerar o vínculo, o servidor fingiu que não viu. Concedeu o benefício somente com o que estava no CNIS, não incluiu o que estava na carteira de trabalho. E aí o cliente veio no escritório e falei, olha, você está aposentado, só que o INSS errou na hora de conceder o seu benefício. E ele, agora, doutor, o que a gente faz? Eu peço de novo. Nessa situação, se ele não considerou agora, ele não vai considerar de novo. Então, pode receber seu benefício tranquilo, que eu vou entrar com pedido de revisão. A única coisa que eu preciso que você providencie para mim é uma declaração da empresa, já que o INSS não considerou a carteira de trabalho, vamos juntar mais documentos. Então, providencia para mim uma declaração da empresa, já que a empresa ainda está ativa, né, informando ali os períodos que você trabalhou, data de admissão, data de demissão, pede para colocar o carimbo da empresa, assinatura do representante, e eu vou juntar isso e fazer uma revisão. Nesse caso aqui, cabe uma revisão administrativa. E aí eu ingressei com o pedido de revisão. O pedido de revisão ainda está em análise, que vocês sabem que o INSS demora uma vida, mas se eles não considerarem, que eu acho pouco provável, porque eu juntei documentação suficiente para comprovar aquele vínculo, né? Mesmo estando ali na carteira de trabalho, enfim, e levando em conta o posicionamento do CRPS, mas o INSS tem um posicionamento, né? A agência aqui embaixo tem um posicionamento. O Conselho de Recursos tem outro e eles não são vinculados, então a agência do INSS não necessariamente vai seguir o que diz o Conselho de Recursos da Previdência Social, mas com a documentação que eu juntei, creio eu ser suficiente para o meu cliente ter esse benefício revisto e receber a diferença desde março de 2021, que foi a data de entrada de requerimento. Tá? Poderia ter ido direto para o judicial? Poderia. Provavelmente seria até um pouco mais rápido, porque nesses casos, quando tem anotação na TPS, pela experiência que eu tenho aqui, o processo ele tramita num prazo de 6 meses entre distribuir a ação e o juiz dar a sentença. Mas como a gente estava aqui com uma questão de juiz sendo substituído e os processos eles estão atrasados, porque mudou o juiz do TRF1, enfim, eu falei, vamos para o administrativo mesmo. E aí, nesse caso, é uma revisão de fato. Né? Existem 2 tipos de revisão. As revisões de fato e as revisões de direito. As revisões de fato são aquelas que versam sobre um fato da vida do segurado. Então, tempo de contribuição não considerado, período rural, período especial que não foi considerado, período trabalhado no exterior, período de CTC, né? Às vezes o segurado ele prestou serviço para um regime próprio de previdência social e aí ele tem uma certidão de tempo de contribuição para ser averbado. Muitas vezes ele não sabe que precisa averbar esse CTC, acha que é automático. Então, isso tudo são revisões de fato, e revisões de fato dá para se trabalhar muito bem no administrativo.